A imagem é luxuosa, quase hipnótica. Uma Bentley desliza pela estrada como se não tocasse o chão. Brilho metálico, couro impecável, o símbolo da realeza, dos milionários e dos poucos que podem pagar para se sentir eternos. É mais que um carro, é um monumento sobre rodas. Para muitos, a Bentley sempre foi isso: status, poder, intocável perfeição. Mas o que poucos sabem é que por trás desse emblema reluzente existe uma história marcada por tragédia, fracasso e quase esquecimento. Uma história que ameaça transformar o luxo em poeira e a glória em silêncio. É estranho pensar que algo tão sólido pudesse quase desaparecer. Afinal, como pode um império cair? Como pode uma marca que representava o auge da engenharia e da exclusividade chegar ao ponto de quase ser apagada da memória? Essa é a contradição que torna a trajetória da Bentley tão fascinante. O luxo absoluto construído sobre uma base frágil. Por trás da elegância havia rachaduras profundas, decisões arriscadas, estratégias falhas. O brilho de fora escondia as sombras de dentro. No início do século XX, quando os automóveis ainda eram símbolos de ousadia, a Bentley se ergueu como uma promessa diferente. Não era apenas um carro, era uma afirmação de potência, de qualidade, de exclusividade. Mas assim como um jovem prodígio que conquista fama cedo demais, a marca começou sua trajetória de forma tão intensa que parecia invencível. Essa é a ilusão que cega impérios. Acreditar que a glória é eterna. A cada vitória nas corridas, a cada aplauso nos salões de automóveis, a Bentley reforçava sua imagem de grandeza. Mas ninguém imaginava que, nos bastidores, os custos cresciam, os números não fechavam e o risco aumentava a cada dia. Como um artista genial que encanta multidões, mas nunca soube cuidar do próprio dinheiro, a Bentley caminhava em direção a um destino inevitável. E quando a tempestade da economia mundial chegou, tudo aquilo que parecia sólido começou a se desfazer. O mais chocante é perceber que a tragédia não começou com um grande acidente ou uma falha mecânica. Não. A verdadeira tragédia da Bentley foi silenciosa. Foi feita de escolhas, de ilusões, de apostas mal calculadas. Como um castelo de areia à beira-mar, sua imponência durou apenas até a primeira onda da crise. E quando a maré subiu, o que restou foi apenas a lembrança de um sonho quase destruído. É aqui que a pergunta se impõe. O que realmente aconteceu para que uma das marcas mais admiradas do mundo estivesse à beira da extinção? Como algo tão grandioso quase se perdeu para sempre. Essa não é apenas a história de um carro, de uma empresa ou de um logotipo estampado no capô. É uma narrativa sobre visão e cegueira, sobre ambição e descuido, sobre glória e ruína. Uma história que prova que até os símbolos mais luxuosos podem desmoronar quando a base não é firme. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas sobre motores, corridas ou milionários. É sobre o lado oculto do luxo, sobre o preço da ousadia, sobre como uma ideia brilhante quase foi enterrada pela falta de estratégia. A Bentley brilhou, quase desapareceu, e contra todas as probabilidades voltou a renascer. Mas antes de entender sua ressurreição, é preciso conhecer sua queda. O nascimento da Bentley, um sonho ambicioso. Tudo começou com um homem e uma obsessão. Walter Owen Bentley, ou simplesmente W. Bentley, não era apenas um engenheiro. Era um sonhador que acreditava que máquinas podiam ter alma. Desde jovem, ficou fascinado pelo som dos motores e pela possibilidade de transformá-los em algo mais do que simples ferramentas de transporte. Para ele, cada peça, cada engrenagem, cada detalhe deveria ser perfeito. Não aceitava menos que a excelência. Nos anos 1920, o mundo respirava modernidade. Era a era do jazz, do cinema mudo,
da eletricidade e da velocidade. E no coração dessa revolução cultural, os automóveis deixavam de ser apenas meios de locomoção para se tornarem símbolos de status, liberdade e poder. Foi nesse cenário que W. Bentley ergueu sua marca. Seu objetivo não era fazer carros comuns. Ele queria criar obras-primas sobre rodas, capazes de vencer corridas e conquistar o respeito da elite mundial. A ousadia deu frutos rapidamente. Em 1924, a Bentley conquistou as 24 Horas de Le Mans, a corrida mais dura da época, colocando seu nome entre os gigantes. Não foi apenas uma vitória esportiva, foi uma vitória de identidade. A Bentley não vendia apenas carros, vendia prestígio, coragem e exclusividade. Cada modelo refletia a filosofia de seu fundador: força, confiabilidade e desempenho acima de qualquer limite. O sucesso das corridas trouxe um fenômeno inesperado. Surgiu um grupo de milionários apaixonados pelos carros da marca, conhecidos como os Bentley Boys. Homens ricos, carismáticos e aventureiros que usavam os carros não apenas para competir, mas para exibir um estilo de vida de ousadia, champanhe e velocidade. Eles transformaram a marca em lenda, associando o logotipo alado a um espírito de rebeldia e glória. De repente, Bentley não era só um automóvel, era um passaporte para a eternidade. Mas como todo jovem prodígio que sobe rápido demais, havia um perigo oculto. Quanto mais vitórias a Bentley conquistava, mais crescia a pressão por superar a si mesma. O luxo aumentava, os custos se multiplicavam e o brilho da fama começava a ofuscar a realidade financeira. Ninguém queria enxergar a fragilidade do império nascente. O mundo via apenas as corridas vencidas, os aplausos e o luxo. Mas nos bastidores, cada carro vendido custava mais do que rendia. Esse contraste define o início da Bentley, um sonho ambicioso que parecia inabalável, mas que já carregava dentro de si a semente da instabilidade. Uma marca que nasceu para brilhar, mas que desde o começo caminhava na corda bamba entre a glória e a ruína. O problema do luxo caro demais. A glória da Bentley parecia não ter limites. As vitórias em Le Mans, os aplausos da alta sociedade e a imagem de ousadia consolidavam a marca como uma joia rara da indústria automobilística. Porém, atrás do brilho das vitórias e da sofisticação dos modelos, havia uma realidade incômoda que poucos se atreviam a enxergar. O luxo custava caro, caro demais. Cada carro produzido pela Bentley era uma obra de arte, montada com atenção quase obsessiva aos detalhes. Motores potentes, acabamentos impecáveis, materiais de primeira linha. Mas havia um preço escondido em cada escolha. A busca pela perfeição significava gastos exorbitantes, margens de lucro estreitas e, em muitos casos, vendas realizadas quase sem retorno financeiro. O nome ganhava prestígio, mas o caixa permanecia vazio. Era como se a Bentley fosse um artista genial que criava quadros memoráveis, mas não sabia negociar seu valor. Produzia beleza, mas esquecia das contas. O problema não estava no talento ou na visão, mas na incapacidade de transformar essa genialidade em um negócio sustentável. Enquanto o público via apenas os carros luxuosos e as corridas gloriosas, dentro da empresa, a matemática era cruel. Produzir custava mais do que vender. Esse dilema não era apenas econômico, mas também filosófico. Para W. Bentley, o carro não era um produto comum, era uma extensão de sua visão de mundo. Ele não aceitava cortes, reduções ou compromissos. Queria que cada Bentley fosse perfeito, mesmo que isso significasse perder dinheiro. Mas no mercado, paixão sem estratégia tem prazo de validade. E esse prazo se aproximava rapidamente. A cada modelo lançado, os números se tornavam mais preocupantes. O prestígio crescia, mas os cofres se esvaziavam. A Bentley vivia uma contradição mortal.
Quanto mais brilhava, mais se aproximava do abismo financeiro. Era uma empresa construída sobre emoções, mas sem a disciplina que sustenta os impérios. O luxo, que deveria ser sua maior arma, transformava-se lentamente em seu inimigo mais perigoso. Esse desequilíbrio abriu as portas para a tragédia que viria a seguir. Porque quando o mundo mudou e a tempestade econômica se abateu sobre todos, a Bentley descobriu da maneira mais dolorosa que emoção e glória não bastam para sobreviver. A Grande Depressão, o golpe fatal. O ano era 1929. O mundo parecia viver uma era de prosperidade sem fim. As cidades cresciam, os milionários multiplicavam fortunas e os carros de luxo se tornavam símbolos de uma elite confiante. Mas, de repente, tudo ruiu. A quebra da Bolsa de Nova York lançou a economia mundial em uma escuridão sem precedentes. Fortunas desapareceram em questão de dias, empresas antes sólidas desmoronaram. O que parecia eterno virou pó. Para a Bentley, esse momento foi devastador. O mercado de luxo, que já era restrito, simplesmente deixou de existir. Os milionários que encomendavam carros exclusivos agora lutavam para salvar o que restava de seus patrimônios. Muitos não tinham mais como pagar pelas extravagâncias que representavam status e poder. A demanda evaporou de uma hora para outra, e o que restou foi um estoque caro demais, inútil em um mundo em crise. A fragilidade da Bentley ficou exposta. Sem reservas financeiras, sem um plano de contingência, a empresa não tinha como resistir ao choque. Era como um castelo de areia que, por mais belo que fosse, não suportava a força da maré. A tempestade da Grande Depressão atingiu em cheio, arrastando com ela o prestígio conquistado ao longo da década anterior. As corridas, que antes eram palco de glória, tornaram-se inviáveis. As vitórias já não sustentavam a marca. O dinheiro para produzir novos carros simplesmente não existia. Cada decisão tornava-se uma escolha entre sacrificar a visão ou sacrificar a própria sobrevivência. E W.O. Bentley, fiel ao seu ideal de perfeição, não conseguia se curvar à lógica cruel dos números. A queda foi rápida e dolorosa. O império, que parecia invencível, cambaleava diante da realidade de um mundo em colapso. De símbolo de ousadia e vitória, a Bentley transformava-se em um peso financeiro insustentável. A marca que brilhou com o espírito rebelde dos Bentley Boys agora estava à beira do desaparecimento. Era o início do fim. A empresa que havia nascido de um sonho grandioso agora encarava o pesadelo da falência. Um destino que ninguém, nem mesmo seu visionário fundador, poderia evitar. Mas em meio às ruínas, uma reviravolta inesperada estava prestes a acontecer. A aquisição pela Rolls-Royce. O ano era 1931. A Bentley estava quebrada, sem saída, sufocada pelas dívidas e pela ausência de clientes dispostos a pagar pelo luxo que havia se tornado insustentável. O sonho de W.O. Bentley parecia ter chegado ao fim. A marca, outrora símbolo de velocidade e glória, estava prestes a desaparecer em silêncio. Foi então que surgiu a única alternativa possível: o leilão. O destino da Bentley seria decidido pelo maior lance, como se sua história inteira fosse reduzida a um número escrito em um pedaço de papel. O que poucos esperavam é que a compradora fosse justamente sua maior rival. E Rolls-Royce, conhecida por sua estabilidade e pelo luxo silencioso, enxergou na fragilidade da Bentley uma oportunidade estratégica. Para muitos, foi um choque. A marca que havia se construído em contraste no espírito rebelde das corridas e na ousadia de desafiar gigantes, agora se rendia à concorrente que representava exatamente o oposto: conservadorismo, tradição e disciplina. Quando a aquisição foi concluída, a independência da Bentley terminou. A empresa deixou de ser comandada por W.O.
Bentley e passou a viver sob as asas da Rolls-Royce. Para alguns, foi uma derrota dolorosa. Para outros, a única chance de sobrevivência. Afinal, melhor viver como parte de um rival do que desaparecer para sempre. Essa ironia marcou profundamente o legado da marca. Para continuar existindo, foi preciso se render. Durante décadas, a Bentley sobreviveu como uma espécie de sombra dentro da Rolls-Royce. Seus carros ainda carregavam o nome e o emblema, mas a identidade ousada dos anos 1920 parecia adormecida. O espírito dos Bentley Boys havia desaparecido, substituído por uma versão mais contida, mais próxima do estilo aristocrático de sua nova dona. A rebeldia que havia transformado a marca em lenda estava agora diluída em uma convivência silenciosa com sua maior rival. Mas mesmo dentro dessa nova realidade, a Bentley não morreu. Ao contrário, sua permanência provava que, às vezes, até os gigantes precisam se curvar para não serem engolidos pelo tempo. A compra pela Rolls-Royce foi uma ferida no orgulho, mas também um respiro de sobrevivência. Sem ela, a marca teria sido esquecida, reduzida a uma nota de rodapé na história do automobilismo. Essa fusão paradoxal, rivalidade transformada em convivência, manteve a Bentley viva. Não como a estrela brilhante dos anos 1920, mas como uma chama fraca que resistia ao vento. E foi essa chama que, décadas depois, encontraria uma nova oportunidade de renascer com força. Um renascimento estratégico no século XXI. Por décadas, a Bentley permaneceu em segundo plano, vivendo sob a sombra da Rolls-Royce, sua antiga rival. Era como se a marca estivesse em estado de espera, sobrevivendo, mas distante do brilho que um dia havia conquistado. O nome ainda carregava prestígio, mas já não representava ousadia nem inovação. Até que no final do século XX, um novo capítulo começou a ser escrito, e dessa vez seria diferente. Nos anos 1990, em meio às mudanças da indústria automobilística global, a Volkswagen decidiu investir pesado no segmento de luxo. A compra da Bentley trouxe não apenas capital, mas também uma nova filosofia. Agora, a marca teria acesso à escala, à engenharia de ponta e à disciplina financeira que sempre lhe faltara. A Bentley não seria mais um sonho arriscado. Seria uma empresa com raízes sólidas e planejamento estratégico. Essa transformação ficou evidente com o lançamento do Continental GT. Em 2003, o modelo representou muito mais do que um carro. Era a síntese de tudo o que a Bentley poderia ser. Design imponente, desempenho impressionante e produção em escala suficiente para tornar o negócio viável. O Continental GT não apenas devolveu a relevância à marca, mas também redefiniu sua identidade no século XXI. Pela primeira vez em sua história, a Bentley conseguia unir duas forças que antes pareciam incompatíveis: exclusividade e sustentabilidade empresarial. O luxo permanecia inegociável, mas agora havia controle sobre custos, planejamento de mercado e visão de futuro. A empresa deixava de viver apenas de glórias passadas e encontrava um caminho para construir novas vitórias. O contraste era simbólico. Se no passado a marca havia caído por excesso de ousadia e falta de estratégia, agora ela renascia apoiada em uma base sólida, equilibrando emoção e razão. O luxo extremo continuava, mas a disciplina alemã, trazida pela Volkswagen, dava à Bentley algo que nunca tivera: estabilidade. Esse renascimento foi comparado por muitos a uma fênix saindo das cinzas. Mas desta vez, a ave renascia com asas de aço. Não mais vulnerável às tempestades financeiras, mas preparada para enfrentar os desafios de um mercado global em constante mudança. O retorno da Bentley não foi apenas empresarial, foi simbólico. Provava que até mesmo uma marca marcada por tragédias, falências e derrotas poderia se reinventar e encontrar um novo lugar no mundo.
Era a demonstração de que a história não havia terminado nos anos 1930, nem na sombra da Rolls-Royce. Pelo contrário, a Bentley estava de volta, mais forte, mais consciente e preparada para o futuro. O luxo que quase morreu. A trajetória da Bentley é marcada por contrastes extremos, de um início glorioso, embalado pela ousadia de W.O. Bentley e pelas vitórias em Le Mans, a ruína causada por custos insustentáveis e pela tempestade da Grande Depressão. A marca viveu como poucos o abismo entre sonho e realidade. O luxo que encantava o mundo quase foi apagado pela falta de estratégia, mostrando que até as ideias mais brilhantes podem desmoronar quando não encontram sustentação prática. O episódio da compra pela Rolls-Royce simboliza essa contradição. Para sobreviver, a Bentley precisou abrir mão da independência, rendendo-se à rival que representava tudo o que ela não era. Uma ferida no orgulho, mas também uma lição amarga. A glória sozinha não basta para sustentar um império. Foi essa dependência que manteve a chama acesa, ainda que enfraquecida, até que o século XXI trouxesse uma nova chance de renascimento. O retorno sob o comando da Volkswagen mostrou que a tragédia não estava no sonho em si, mas na falta de equilíbrio entre paixão e gestão. O Continental GT provou que a Bentley podia ser ao mesmo tempo ousada e sólida, luxuosa e rentável, exclusiva e duradoura. O que parecia o fim transformou-se em uma nova era, marcada por disciplina e planejamento. E aqui está a grande reflexão. De que adianta sonhar alto se não há estrutura para sustentar o sonho? A história da Bentley ensina que a visão é essencial, mas a estratégia é vital. Que a paixão é a chama que acende, mas a disciplina é o combustível que mantém o fogo vivo. O luxo, que quase morreu, permanece hoje como um símbolo de resiliência. Uma marca que desafiou o tempo, que errou, caiu, foi humilhada, mas renasceu mais forte. A Bentley não é apenas sobre carros de luxo. É sobre a luta entre emoção e razão, entre ousadia e prudência. É sobre a prova de que até os impérios mais frágeis podem se levantar novamente. No fim, a Bentley nos lembra que a verdadeira vitória não está apenas na glória imediata, mas na capacidade de resistir, reinventar-se e deixar um legado. Da pobreza à riqueza, da falência ao renascimento, sua história ecoa como um aviso e uma inspiração. Porque até o luxo mais absoluto pode desaparecer se não aprender a equilibrar coração e mente. Mas quando aprende, pode sobreviver ao tempo e transformar-se em eternidade.